Seja muito bem-vindo ao Sem Economic Case. Eu me chamo Edwards Miranda e aqui você vai aprender economia de forma fácil e levemente descontraída. Esse vídeo é o nosso vídeo semanal de resumo, onde a gente vai ver todas as notícias que impactam diretamente nos seus investimentos, na sua vida, notícias do Brasil, notícias do mundo e do mundo criptos. Então, para a gente iniciar, o vídeo passado ficou um pouco longo, vou tentar fazer o mais rápido possível esse, para a gente não deixar muito cansativo esse resumo, beleza? Primeira notícia é uma notícia que está todo mundo falando por aí, da alta da Selic para 3,5, Copom subiu ali 0,75, o que isso importa? Num primeiro momento a gente já tem uma projeção do mercado para 5,5 em 2022 e 6,25 para 2023. Então a gente já espera que a Selic volte a subir, não dava para ficar do jeito que estava, né? Já estava perdendo a mão ali na questão da inflação, então isso já era algo esperado. Quem que vai sofrer mais esse impacto? O desemprego. No caso, os trabalhadores, porque a gente sabe que pela teoria econômica, quando você aumenta um pouco os juros, você tende a diminuir o investimento, consequentemente aumenta o desemprego. Então é possível ali que se mantenha no mesmo patamar, porque a Selic muito baixa, ela estava forçando o câmbio para cima, que levava ali a inflação, então isso tende a se equilibrar um pouco, então de forma geral o trabalhador tende a ficar um pouco prejudicado de forma geral. O que deveria perder, mas vai estar acabando ganhando ali é os metais preciosos, ouro e prata. Ele devia estar perdendo, porque de forma geral quando o juro sobe, ele diminui de preço, mas no caso está tendo um boom das commodities a nível mundial, eu vou falar disso mais para frente, então guarda aí das commodities. Outra coisa que tende a perder um pouco de valor é no caso dos imóveis e fundos imobiliários, porém tem alguma coisa aí no mercado que está acontecendo que talvez a gente esteja deixando passar. Não consigo encontrar nada muito específico, mas vou deixar aí na tela para vocês duas notícias. Primeiro do Bill Gates sendo o maior proprietário de terras agrícolas do mundo e depois Mark Zuckerberg também comprando no Havaí. Então os imóveis a gente sabe que é investimento de longo prazo, longuíssimo prazo, então mesmo com juros com tendência de alta, ele acaba sendo uma boa proteção contra a inflação. Então é algo para a gente ficar de olho aí, talvez se você tiver um bom negócio, não é uma recomendação de investimento, mas fica aí de olho porque pode ter uma boa oportunidade. Agora o que perde? As ações de forma geral, quando os juros aumentam, perde. Agora por quê? Existem 4 principais motivos. O primeiro é o valuation, que é você saber mais ou menos quanto valeria uma empresa. Você tem ali uma parte de desconto em caixa, não vou entrar no mérito da questão, mas um dos fatores para desconto em caixa é os juros. Então, quando os juros aumentam, existe uma tendência que essa empresa tenha um valor menor no longo prazo. Segunda coisa é que para a empresa conseguir financiamento, conseguir dívida, conseguir empréstimo é mais difícil, é mais caro, então isso também impacta nos preços das ações. Tem também serviço da dívida pública. Dívida aumentando tende a aumentar impostos. E também quando se aumenta impostos, existe uma forte tendência que as pessoas aumentem o endividamento. Consequentemente, aumentando o endividamento, elas passam a consumir menos. Isso impacta os lucros futuros das empresas. Então, por isso, esses são os principais motivos. Então, é valuation, conseguir empréstimo, serviço da dívida e endividamento das famílias, diminuição de consumo. Beleza? Agora, o que vai ganhar com esse aumento da Selic? Primeira coisa são as seguradoras. Então, talvez ali uma ação de uma seguradora talvez dê uma boa valorizada, porque seguradoras, grande parte do dinheiro que ela arrecada, ela precisa colocar num local seguro para poder pagar os seus assegurados. Então, geralmente ela deixa isso em renda fixa. Então, isso tende a valorizar uma seguradora. Outra coisa também que valoriza, obviamente, é a renda fixa. E também na nossa situação, como uma moeda emergente, a gente estava muito fora do câmbio, pressionado muito para baixo. A nossa taxa de juros estava pressionando o câmbio para cima. Agora, com esse aumento da taxa de juros, o dólar está caindo. Talvez ele se mantenha nesse patamar até o ano que vem, que é ano eleitoral. A gente sabe que no Brasil ano eleitoral é tudo muito complicado. E por falar em ano eleitoral, isso é a nossa segunda notícia. A disputa eleitoral já começou e a gente sabe que isso é muito complicado. No Brasil, principalmente, disputa eleitoral você vê todo mundo prometendo tudo. Isso cria muito ruído no mercado e isso é muito perigoso. Já apareceu aí o Lula falando de um auxílio emergencial de R$600 e depois o Paulo Guedes falando também de um auxílio emergencial, um Bolsa Família reforçado. Então isso é um grande problema.
do ponto de vista, não vou entrar no mérito da questão se é necessário ou não, mas do ponto de vista da saúde financeira, das contas públicas do país, é péssimo, é totalmente prejudicial, mas numa corrida eleitoral todo mundo promete tudo, não importa o resultado, e isso impacta muito a sua carteira de investimento. Então, uma dica é tomar bastante cuidado com tudo que você vai ponderar a partir do meio do ano para frente, que não começa oficialmente a corrida eleitoral, mas a gente sabe que no Brasil tudo é política, né? Agora, notícias do mundo. Como vocês devem estar vendo por aí, tem um ciclo de alta nas commodities muito grande. O principal fator que está acontecendo isso é a tempestade perfeita, né? Como dizem alguns economistas. O que seria isso? É um choque de ofertas. A gente tinha as economias fechadas, então muita coisa não estava podendo ser produzida. Junta com agora aumento de demanda, economias estão sendo reabertas, a pandemia está praticamente acabando nos Estados Unidos, a China está demandando mais estímulos por parte dos bancos centrais, dando cheque ali para financiar famílias, auxiliando ou aumentando, incentivando a infraestrutura. Tudo isso faz ainda aumentar a demanda, enquanto a oferta está baixa. Isso inevitavelmente gera uma alta nos preços da commodity e, inclusive, força muito os índices de inflação no mundo. Então é algo para ficar de olho. Tem até muita gente que fica na dúvida, essa inflação tem um risco nos Estados Unidos, assim como teve no Brasil uma hiperinflação? Acho difícil a gente determinar isso, mas é bem provável que, sem que haja um constante estímulo por parte dos bancos centrais, esse ciclo de inflação não aumente tanto, essa inflação não fique tão perene por muito tempo, talvez ali por 1 ano ou 2 anos, até que os estímulos voltem a ser contraídos novamente. Agora, do mundo cripto, teve uma frase, na verdade uma entrevista, né, do Charlie Munger, o sócio do Warren Buffett, convenção que eles fazem da Berkshire. Basicamente, ele disse que o Bitcoin, perguntaram para ele sobre o Bitcoin, ele disse que o Bitcoin é nojento, é uma coisa que facilita aos crimes, a cometimento de crimes e é contra o interesse da civilização. Primeiramente, ele é um cara sensacional do ponto de vista dos investimentos, é realmente uma pessoa que tem muita experiência no mercado, então eu não sou ninguém para criticar o cara. Mas isso é algo que eu quero passar para que vocês façam também, é ter um senso crítico. Não é porque alguém é muito bom em uma coisa que ele é bom em tudo que ele fala. Não sou ninguém para me comparar ao cara, mas não é porque você me vê falando alguma coisa aqui que tudo que eu falar necessariamente está correto. Use o que você pegar de informação para que você possa filtrar e assimilar caso seja bom, caso seja interessante e que faça sentido. Eu acredito que o Charlie Munger não tenha parado para estudar o que é o Bitcoin ou para que ele serve. Primeiro porque ele nasceu nos Estados Unidos. Ele não passou por vamos dizer assim, um momento de confisco. O dólar é uma das moedas mais fortes do mundo. Talvez o governo americano tenha sido um dos mais, menos gastões ao longo de décadas e décadas da vida dele. Então ele não sabe o que é, por exemplo, viver numa Argentina, viver numa Venezuela, ter nascido no Brasil na época da hiperinflação ou até mesmo agora. Não consegue enxergar quão prejudicial é viver em um lugar onde a moeda é totalmente desvalorizada, onde o governo tem total controle da moeda e é irresponsável com ela. Então, para ele, realmente, o Bitcoin não tem valor. Não significa que isso necessariamente é uma verdade. E também, convenhamos que ele não precisa do Bitcoin. Ele já tem 97 anos, ele é um cara multibilionário. Possivelmente ele vai vir a falecer multibilionário, ele não precisa disso. É diferente de pessoas mais jovens, como eu e você, que ainda tem muito para viver pela frente, principalmente com essas incertezas que a gente está tendo agora, com questão de hiperinflação, com questão de auxílio, questão de impressão de moeda. Então, a gente tem talvez um interesse muito maior no Bitcoin por ser uma possível reserva de valor ao longo prazo, beleza? Uma outra coisa interessante para falar é com relação a Dogecoin. Bastante gente tem me perguntado, e aí, como é que é? Dá para investir em Dogecoin? É bom? Tá valorizando muito? Realmente, ela se valorizou mais de 13.000% somente nesse ano, a gente está em maio ainda. Porém, saiu um artigo, né, mostrando as principais fraquezas dessa moeda, que realmente existem, tá? Eu sempre falo para as pessoas, você quer especular, coloca um pouquinho ali que não vai fazer diferença nenhuma para você e tenta surfar essa onda.
mas não coloque ela pensando que é uma reserva, que é o novo Bitcoin, que vai superar o Bitcoin. Ela hoje é a quarta criptomoeda mais valorizada do mundo, só que ela possui muitos, vamos dizer assim, esquemas que favorecem a vulnerabilidade dessa moeda. A primeira delas é que 12 pessoas possuem 67% do total de criptomoedas, dessa criptomoeda especificamente. Então há um forte incentivo para que haja uma hipervalorização por parte dessas pessoas. Quem são? Não sei, mas são pessoas que podem facilmente controlar o mercado de criptomoedas. São 12 pessoas controlando 67%. Uma dessas pessoas possui sozinho 28% de toda a moeda, então ela é uma moeda extremamente centralizadora. E tem algo mais prejudicial, que é somente 20%, 26% das pessoas que utilizam a rede fazem parte ou atualizam esse sistema de rede. Por que isso é importante? O Bitcoin o tempo todo tem força computacional fazendo de tudo para manter essa rede segura, para validar transações, para ter certeza que aquilo não está sendo algo errado, que não está sendo algo indevido, diferente do Bitcoin. Então é algo que a gente tem que ficar de olho, tá? Eu jamais consideraria isso um investimento, então não façam isso, a menos que você queira ter aquele dinheiro para gastar. Dogecoin, a moeda do meme, então cuidado, muito cuidado com essa moeda. E por último, a notícia do Bitcoin, que o Mercado Livre, ele anunciou que nesse primeiro trimestre ele também comprou Bitcoin. Isso já era algo talvez um pouco esperado por alguns, porque ele anunciou na Argentina que poderia comprar imóveis através de Bitcoin. Então ele precisaria ter ali alguma reserva. Essa é mais uma das várias provas que o Bitcoin está angariando ao longo do tempo, de que ele pode ser não só, talvez, uma reserva de valor, talvez porque ele ainda não foi testado no longo tempo, mas ele também pode ser, talvez, algo para trocas. As pessoas estão começando a ter fluxo de caixa, tem um caixa de Bitcoin, as pessoas estão começando a transacionar. Talvez isso seja um ponto de inflexão ali para o uso indiscriminado do Bitcoin por todas essas pessoas, beleza? Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilhe com aquele seu amigo para ficar por dentro de todas as notícias econômicas do mundo, beleza? Vejo você no próximo vídeo. Valeu!